Oi, aqui é Mark Watney, astronauta. Eu vou fazer essa entrada só para constar, caso eu não sobreviva. Você sabia que Perdida em Marte é considerado um dos filmes de ficção científica mais cientificamente corretos já feitos? E não é exagero, o filme foi elogiado pela própria NASA e por vários cientistas porque acerta muito em física, química, botânica e engenharia. Isso acontece porque o autor do livro original, Andrew, literalmente fez as contas reais para quase tudo, desde órbitas espaciais até o cultivo de batatas em Marte. Por sorte, eu sou botânico. E é aí que a história fica ainda mais interessante. Fala galera, eu sou Edmar Reis, você está no Global Filmes, o canal que respira cinema. Aqui você fica por dentro das novidades, de filmes que marcaram e muito mais. Então deixa o like, ativa o sininho e bora pro vídeo. Quando falamos de física, por exemplo, o filme é extremamente cuidadoso. As trajetórias da nave Hermes e os cálculos de encontro entre naves em movimentação entre Marte e Terra seguem de verdade as leis de Newton e Clerk. Nada ali foi colocado só porque parece legal. Tudo foi calculado. A gravidade de Marte também foi levada em conta, é cerca de 38% da gravidade da Terra. E isso influencia diretamente a forma de como Mark anda, o peso dos objetos e até a altura dos saltos. Esses detalhes aparecem em cenas de forma sutil, mas fazem toda a diferença para o realismo. Outro ponto real é o tempo de comunicação. O atraso de vários minutos entre Marte e Terra não é invenção do roteiro. Isso realmente acontece e varia conforme a posição dos planetas. Ou seja, quando Mark manda uma mensagem, a resposta não vem na hora. E isso muda completamente a dinâmica de resgate. Agora entrando na química, temos uma das cenas mais marcantes do filme, quando Mark diz que vai fazer ciência para sair dessa. Ele realmente está falando sério. Ele produz água a partir de hidrogênio usando hidrazina, um combustível de foguete. A reação química mostrada é real. O risco de explosão também é real. A necessidade de controlar o oxigênio é extremamente real. Inclusive a NASA confirmou que, em teoria, aquilo funcionaria, mas seria extremamente perigoso, exatamente como mostra o filme. Na parte da botânica, o cultivo de batatas em Marte é outro detalhe genial. Curiosidade interessante, foi assim mesmo que o laboratório de propulsão a jato foi fundado. O solo marciano não tem matéria orgânica suficiente para plantas crescerem. Então Mark mistura o solo marciano com fezes humanas, como fertilizante e água produzida artificialmente. Pode parecer estranho, mas isso torna o cultivo cientificamente plausível. Claro que ainda existiria riscos com bactérias e toxina, mas a lógica é correta. Depois do filme, a própria NASA realizou testes em solos que simulam Marte. E adivinha, batatas realmente foram usadas nos experimentos. Já na engenharia, o filme também brilha. O uso de equipamentos para comunicação foi muito elogiado por engenheiros da NASA. O reaproveitamento de peças, a adaptação de equipamentos e a economia extrema de recursos refletem exatamente a mentalidade real de missões espaciais. No espaço, tudo gira em torno de 3 princípios: redundância, improviso controlado e a ideia de que falhar não é opção. Mas calma, nem tudo é 100% perfeito. O filme toma algumas licenças científicas e a principal delas é justamente o evento que dá início à história, a tempestade de areia. O grande problema está na atmosfera de Marte. Ela tem cerca de 1% da densidade da atmosfera da Terra. Isso significa que, mesmo com ventos de mais de 100 km por hora, a força exercida é muito pequena. Em termos simples, o vento pode ser rápido, mas ele quase não empurra nada. A força do vento depende da densidade do ar, da velocidade da área do objeto. Na Terra, ventos fortes derrubam pessoas, arrancam telhados e até jogam carros. Em Marte, mesmo em uma tempestade gigante, ele não lançaria um astronauta para longe, não derrubaria antenas robustas e não arrancaria painéis como vemos no filme. Alguns cálculos feitos por físicos mostram que uma tempestade marciana teria força comparável de uma brisa leve aqui na Terra. E o mais curioso, os produtores do filme já sabiam disso. Ele já explicou em várias vezes que essa foi uma escolha consciente. Sem a tempestade, não existiria o abandono de Mark. Ele até chamou isso de a grande mentira da história. O diretor Ridley Scott manteve a ideia porque precisava de um evento visual forte, imediato e fácil de entender. A tempestade justifica a evacuação rápida e o acidente fez com que todos acreditassem que Mark morreu. Do ponto de vista cinematográfico, funciona perfeitamente, cria tensão instantânea e coloca o público direto no perigo. Mas afinal,
como são as tempestades reais em Marte. Elas existem e são impressionantes, só que de outra forma. Algumas podem cobrir o planeta inteiro e durar semanas ou até meses. O perigo não é o vento, mas sim a poeira. Essas tempestades bloqueiam a luz solar, reduzem a energia dos painéis solares e causam frio extremo. Inclusive, missões foram perdidas em 2018 justamente porque uma tempestade global impediu o carregamento das baterias. Não foi o vento que destruiu o robô, foi a falta de energia. E é isso que torna Perdido em Marte tão especial. Mesmo com pequenas licenças, ele respeita a ciência como poucos filmes em Hollywood. No fim das contas, talvez o maior herói da história não seja só Mark, mas a própria ciência. Mas aí surge uma pergunta interessante. Se Perdido em Marte fosse 100% realista, algumas alternativas mais científicas até seriam possíveis. Por exemplo, uma falha estrutural causada por fadiga de material, um acidente durante a evacuação ou até um problema médico combinado com erro de comunicação. O problema é que nenhuma dessas opções seriam tão clara, rápido e impactante quanto uma tempestade cinematográfica. E no cinema, a narrativa precisa falar mais alto do que a planilha de física. Agora, falando em narrativa, existe outro detalhe curioso que transformou o filme em meme na internet. Matt Damon acabou ganhando um título não oficial em Hollywood, o Rei dos Resgates. E tudo começou quando as pessoas perceberam um padrão estranho na carreira dele. Lá em Resgate do Soldado Ryan, em 1998, o personagem dele é um paraquedista desaparecido na Segunda Guerra Mundial. O exército envia um grupo inteiro de soldados só para encontrá-lo, e vários homens morreram na missão. Foi aí que nasceu a primeira piada. Será que vale mesmo a pena resgatar Matt Damon? Anos depois veio Interestelar. Ele interpreta um astronauta supostamente isolado em um planeta distante. A tripulação viaja anos-luz para salvá-lo, mas aí vem a reviravolta. O personagem não é exatamente a vítima que parecia. Na verdade, ele coloca a missão em risco e causa tragédias. Aí a piada evoluiu. Além de ser caro, às vezes o resgate de Matt Damon dá errado. Então chegamos em Perdido em Marte. Mark Watney é dado como morto e deixado para trás no planeta vermelho. De repente, a Terra inteira se mobiliza, NASA, cientistas, engenheiros e até cooperação internacional. E na internet começaram a brincar que salvar Matt Damon custava bilhões de dólares. O meme estava consolidado, a humanidade inteira se desdobrava para salvar esse homem. A piada viralizou tanto que surgiram memes, vídeos e até gráficos calculando o custo de resgate de Matt Damon no cinema. Um dos apelidos mais famosos era o homem mais caro da história do cinema. E o mais legal, o próprio Matt Damon entrou na brincadeira. Em entrevista, ele riu da coincidência. Em um evento beneficente, ele chegou a dizer em tom de humor: prometo não me perder em outro planeta tão cedo. Mas deixando os memes de lado, esses papéis ajudaram a construir uma imagem interessante dele no cinema. Personagens humanos, vulneráveis, pessoas que o público realmente quer salvar. Pode até ter virado piada, mas também virou marca registrada. E falando em marca registrada, nenhuma é maior em Perdido em Marte do que as batatas. Pode parecer simples, mas elas têm um significado enorme na história. As batatas representam o engenho, ciência e sobrevivência. É o momento em que Mark para de esperar a morte e começa a planejar a vida. E é ali que a mentalidade muda completamente. Agora, plantar em Marte parece uma pura ficção, mas tem base científica. O planeta apresenta 3 grandes obstáculos para a agricultura. O primeiro, o solo não tem matéria orgânica, micro-organismo, nem nutrientes prontos. Sozinho, ele é praticamente estéril. Segundo, a radiação. Marte não possui um campo magnético forte, nem uma atmosfera espessa como a da Terra. Isso significa muito mais exposição à radiação. Terceiro, a água líquida, que é instável por lá. Ela evapora ou congela com facilidade. Ou seja, naturalmente, nada cresceria ali. Então entra o truque do filme. Mark mistura solo marciano com fezes humanas. Adiciona água produzida quimicamente e cria um ambiente fechado e controlado. Isso resolve o principal problema do solo, a falta de nutrientes. E com certeza é estranho e nada higiênico, e provavelmente envolveria protocolos extremamente rígidos na vida real. Mas cientificamente a ideia faz sentido. E é justamente esse tipo de solução criativa que transforma Perdido em Marte em algo tão fascinante. Não é magia, não é tecnologia impossível, é ciência aplicada no limite. E então surge a pergunta que todo mundo faz: será que a NASA realmente levou isso muito a sério? A resposta é sim. Inspirados pelos livros do filme, a NASA e outras agências espaciais criaram solos simulando Marte.
Marte e começaram a testar o cultivo de plantas em ambientes controlados. Eles usaram fertilizantes, controle rigoroso de água e estufas fechadas para reproduzir as condições marcianas. E adivinha qual foi a planta que foi escolhida em vários testes? As batatas. Elas são resistentes, produzem muitas calorias, crescem em solos pobres e já sustentam populações humanas aqui na Terra há séculos, ou seja, são praticamente o alimento perfeito para a sobrevivência. Os resultados mostraram que o cultivo é possível, mas nada simples. As plantas cresceram com dificuldades, exigiram controle constante e comprovaram que a ideia é viável, porém muito complexa. Aí surge outra dúvida comum, porque as batatas e não alface, por exemplo. Sobrevivência não é sobre sabor, é sobre calorias. Batatas rendem muito mais energias por área plantada, têm maior armazenamento de nutrientes, toleram melhor as variações do ambiente. Em um cenário extremo, caloria conta muito e vale muito mais do que variedade no prato. E mesmo assim, o filme simplifica algumas coisas: controle de doenças no solo, impacto da radiação ao longo do tempo, e a eficiência real do cultivo seria desafios enormes. Na vida real, levaria mais tempo, mais equipamentos e riscos de falha seriam maior. Mas o impacto cultural foi gigante. Plantar batata em Marte virou símbolo de engenhosidade, de ciência aplicada e até porta de entrada para jovens se interessarem por exploração espacial. E falando em engenharia e planejamento, existe outro fator que ajudou Perdido em Marte a se destacar. O diretor Ridley Scott. Ele tem uma fama curiosa em Hollywood. Scott chega no set com um título planejado, grava poucas tomadas extras e confia bastante na equipe técnica. Enquanto alguns diretores passam meses refilmando cenas, ele costuma resolver tudo em 2-3 takes, mantendo um ritmo quase industrial. E isso faz toda a diferença. Perdido em Marte levou cerca de 70 dias de filmagem. Pode parecer muito, mas para um filme desse porte é impressionante. Produções com cenários complexos e muitos cenários visuais normalmente passam de 100 até 150 dias. O filme tem ambientes espaciais, cenários gigantes, cenas em Marte, no espaço e na Terra, além de muitos efeitos visuais planejados. Assim mesmo, foi tudo captado em pouco mais de 2 meses. Grande parte das cenas em Marte foi filmada no deserto, na Jordânia, um dos lugares mais parecidos com Marte aqui na Terra. Isso reduziu a necessidade de CGI pesado e acelerou bastante as gravações. Mas o verdadeiro segredo foi o planejamento extremo, detalhes e pré-visualizações digitais e decisões tomadas antes mesmo das câmeras rodarem. Em outras palavras, o filme já estava resolvido na cabeça do diretor antes de ser filmado. E esse método é praticamente a marca registrada de Scott. Ele já aplicou essa eficiência em filmes como Gladiador, Falcão Negro em Perigo e Alien, o Oitavo Passageiro, todos conhecidos pelo visual forte e narrativa direta. E no fim das contas, isso ajuda a explicar por que Perdido em Marte funcionou tão bem. Não é só um filme bem escrito, é um filme bem executado. A direção focada, o respeito à ciência e o equilíbrio entre o realismo e entretenimento transformaram uma história técnica em cinema envolvente. Talvez seja por isso que o filme continua tão relevante. Ele mostra que a ciência não é chata, é sobrevivência, criatividade e esperança. E quem sabe no futuro, plantar batatas em Marte deixe de ser ficção e vire uma rotina. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.